Olá, o Léo aqui, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai estar fazendo uma breve aula sobre as cartas da corte, mas como vocês podem ver, aqui a gente tem alguns arcanos maiores e eu vou utilizar eles para explicar as cartas da corte, certo? Se a gente observar ao menos o primeiro decimal de arcanos maiores, a gente vai ver figuras personificando algum tipo de status ou classe social da Idade Média, que foi quando o tarô de Marseille ele foi concebido, certo? Aqui, o mago ou Le Bateleur, ele poderia ser traduzido como um malabarista, um mágico, um artista de rua. A papisa, representado por uma freira, né, com um livro na mão dedicado aos estudos. A imperatriz, exercendo um poder, ela é uma rainha. O imperador é um rei. E o papa, um sacerdote. Daí em diante, a gente vai ter uma série de pessoas, imagens que figuram algum tipo de status na classe social da Idade Média. E o mesmo se aplica às cartas da corte. A gente vai ter os pajens ou valetes, as rainhas, os reis e os cavaleiros. Estas figuras representam também uma hierarquia. Os valetes são representados por crianças. A palavra pajem, ela significa o quê? Mensageiro. Por que ele ocupa um status de mensageiro? Porque ele está dividido entre o pequeno conhecimento que ele acumulou e um impulso de colocar esse conhecimento a uma finalidade sem objetivo. É por isso que ele ocupa um status de principiante, certo? A gente pode ver isso expresso nos pés do valete de ouros, por exemplo. Ele tem pés em direções opostas, indicando dúvidas. Poderia ser dúvidas sobre como empreender esses recursos adquiridos e o ideal que ele tem. Já as rainhas, elas são incumbidas de quê? De sustentar, de gerir, né? De manter aquilo que foi adquirido pelo valete, né? Uma rainha de ouros aqui, ela olha para o lado esquerdo porque a ela interessa o quê? Os recursos, a segurança e a estabilidade. Então ela está dividida entre manter essa estabilidade ou colocar essa estabilidade em risco e ampliar ela. O rei. A gente tem o rei como aquele que é incumbido de tomar as decisões pelo reino, né? A gente tem um rei de ouros aqui segurando uma moeda, ou seja, significa que ele pode desfrutar destes recursos e ele também é incumbido de fazer esse contato com o mundo, com o exterior e além do próprio reino, né? Colocar esses recursos em ação no mundo. A gente poderia entender ele como um patrocinador. E o cavaleiro, representando o último grau, ele doma um cavalo, significa que ele o quê? A maestria sobre a animalidade e sobre o naipe, né? A gente tem uma moeda de ouros aqui assim, ó, na frente do cavaleiro de ouros, que representa o quê? O ideal que ele persegue. Mas ele carrega o símbolo do quê? Do próximo naipe, do próximo elemento. Então, ele é aquele que é responsável por o quê? Por transmitir todo o recurso e o conhecimento desse reino e elevar ele a uma nova dimensão, propagar isto ao mundo. Ele representa a maestria, então. Certo? Entendendo isso, vamos supor que em um jogo surge um cavaleiro de ouros. O que ele pode representar? Uma pessoa que ela já tem uma vida material garantida e que ela deseja, por exemplo,
desfrutar de uma atividade que dê maior satisfação para ela, porque a paus é o desejo, é a criatividade, como aquela pessoa rica que decide viajar pelo mundo, por exemplo. Um valete, ele está em dúvidas, talvez sobre o lugar que ele ocupa, ele questiona sobre o seu lugar no mundo, talvez ele não reconheça o seu próprio valor. As interpretações elas são amplas, tudo vai depender do contexto da leitura, mas entendendo que todas essas figuras elas ocupam uma hierarquia, vai ser mais fácil de vocês compreenderem o que eles representam em uma leitura, certo? Cartas da corte que representam pessoas. No método que eu utilizo, apenas rainhas e reis. Podemos fazer associação astrológica com cada um? Sim, podemos. A rainha de ouros representando, então, os 3 signos do elemento terra, touro, virgem e capricórnio, e o rei também. Rainhas e reis eu considero como pessoas. Pode ser uma pessoa deste signo? Sim, pode ser, mas também pode personificar algum tipo de ação, atitude dentro daquele contexto. Rainha de Ouros, por exemplo, ela é a portadora do ouro. Ela é aquela que tem os recursos. Portanto, é aquela que remunera. Ela poderia ser considerada como uma patroa, uma chefe? Sim, poderia, assim como um rei também, certo? Tendo essa compreensão vai ficar mais fácil de vocês entenderem como essas cartas elas vão se comportar em uma leitura, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, se inscreve no canal, compartilha com quem vocês acharem interessante. E até a próxima, certo? Um abraço.